Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Quem está feliz essa noite? Meus irmãos, aquele que puder, abra comigo suas Bíblias no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo de número 12. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 12. Aleluia. Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, eu quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja, parabenizar o pastor Samuel por esse trabalho abençoado, maravilhoso, pela vida do nosso irmão Vinícius, que foi a ponte para estarmos aqui essa noite, em nome de Jesus. Parabenizar por esse trabalho abençoado. Eu acredito que da última vez que eu vim, ainda não estava com fogo, e eu prestei atenção nisso. Então, louva a Deus por essa obra estar progredindo e crescendo cada dia mais. Amém? Louva a Deus também pela vida da ensinação, da peça, muito bonita, muito linda, onde Deus tem falado ao nosso coração. Amém? Somos ali, para quem não conhece, da Igreja Assembleia de Deus Paz de Barros. Traga a paz do Senhor do meu pastor, pastor Joelson, para toda a igreja. Amém? Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 10. Quantos acharam que tem um amém? Amém! Quem não achou, ninguém espera? Glória a Deus. Ainda falta para os irmãos procurar, achar. Se você tem Bíblia, junte-se com aquele que está ao seu lado, que talvez está sem Bíblia. Junte-se com ele, com ela, para lermos juntos a palavra do Senhor. Mas não deixe alguém sem acompanhar também. Amém? Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 10. Eu leio, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a aos lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. Mas eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e aos outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a sua vinha a outros. Ainda não lestes a Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus, adorando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, faz algum tempo que eu venho preparando uma mensagem e eu tinha esse desejo de falar a respeito da morte de Cristo na cruz do Calvário. E ou por coincidência ou por intervenção divina, eu fui convidado para pregar aqui exatamente no dia da Páscoa. Em um culto no dia da Páscoa, exatamente no momento que eu estava preparando a mensagem sobre a morte na cruz de Cristo. Então, Deus já tem confirmado esta palavra e eu tenho certeza que ela tem algo a falar contigo nessa noite. Amém?
A parábola que nós acabamos de ler, uma parábola contada por Cristo, ele falando com os seus discípulos a respeito da sua morte que haveria de acontecer na cruz do Calvário. Ele vai contar por parábolas. E ele contou esta parábola: que um homem plantou uma vinha, colocou nele uma torre, colocou nele várias coisas, preparou a vinha e colocou naquela vinha trabalhadores, homens que cuidassem daquela vinha. Então, ele mandou um servo até aquela vinha, só que os homens, vendo aquele servo indo recolher aquilo que era do seu dono, eles o expulsaram daquela vinha. Depois ele mandou mais um servo, e aqueles homens o feriram na cabeça. Depois mandaram outro servo, o senhor da vinha mandou outro servo, e aqueles homens o mataram. E depois ele enviou mais servos, e os homens fizeram da mesma forma que fizeram com os anteriores. Então, por último, aquele senhor da vinha, ele disse: eu vou enviar o meu filho amado, porque afinal, meu filho é o meu herdeiro, então eles vão respeitá-lo, porque ele é meu filho. Só que quando o filho chegou na vinha, os homens olharam e disseram: esse é filho, porém herdeiro. Matemos-nos ele e ficaremos com a vinha. Então, Jesus vai dizer no final: que fará, pois, o Senhor da vinha quando chegar até aquele lugar? Ele destruirá aqueles que ele colocou para cuidar da sua vinha. Essa é uma história que vai falar acerca da morte de Cristo na cruz do Calvário. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. A morte de Cristo na cruz do Calvário. É interessante que a morte de Cristo na cruz do Calvário é o ponto central da Bíblia e o ponto central de toda a história da humanidade. A gente sabe que a história se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele dividiu a história no meio. Na religião judaica também acontece dessa forma, porque a gente sabe que no Antigo Testamento havia coisas a ser feitas, havia alguns rituais que o povo deveria fazer, que apontava para a vida de Cristo e para a sua morte na cruz do Calvário. Então sempre foi profetizado que Jesus iria vir, iria morrer por toda a humanidade. Vamos lá, a Bíblia ela vai falar no livro de Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, logo no comecinho, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, ou antes de eles serem expulsos, Deus ele dá um castigo para Eva, para Adão e para a serpente, e ele vai dizer para a serpente: porém inimizade entre ti e a sua descendência, entre a serpente e a descendência de Eva, e diz: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus falou isso para a serpente, ele estava dizendo que Jesus iria vir da semente de Eva e que iria ferir a cabeça da serpente, que é Satanás, e que a serpente iria o ferir o calcanhar. Essa ferida no calcanhar é a morte na cruz do Calvário. Porém, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele fere a cabeça da serpente. Ele sofreu, ele padeceu, porém ele feriu a cabeça da serpente. Porém, o inimigo perdeu com aquilo. Engana-se aqueles que pensam que quando Cristo morreu na cruz, o inimigo comemorou, o inferno comemorou. Não, o inferno se entristeceu, o inferno não quis que aquilo acontecesse. Por quê? Porque o inimigo sabia que quando Jesus morrer na cruz do Calvário, muita gente se salvaria, pois ele sabia que por Jesus morrer na cruz do Calvário, eu e você estaríamos aqui nessa noite adorando e exaltando o nome do Senhor. Porque não lembrar que muitas vezes, quando Jesus dizia: eu vou padecer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, Pedro, ele por muitas vezes dizia: não, Senhor, não tem como isso acontecer. Ele repreendia Jesus e dizia que não era para ele continuar com aquela conversa. Mas Jesus repreendia Pedro quando era usado por Satanás.
Então Satanás não queria que Jesus morresse na cruz do Calvário. Ele queria que ele se desviasse daquilo que ele veio fazer nesta terra. Porque ele sabia que a morte na cruz do Calvário iria trazer a redenção para toda a humanidade. Então, desde o livro de Gênesis, era profetizado que Jesus iria vir e que iria morrer na cruz do Calvário. Olha só, às vezes Deus falava por simbologia. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, a Bíblia diz que um pouco antes dele ser expulso, quando Deus vai falar com Adão, ele procura Adão e não acha Adão. Claro que Deus sabia onde Adão estava, porque ele é onisciente, ele é onipresente, mas ele procura Adão e ele pergunta a Adão onde ele está. Ele diz: Senhor, eu me escondi porque estava nu. A Bíblia diz que Adão e Eva coseram para si folhas de figueira para cobrir as suas vergonhas. Só que quando Deus tira Adão e Eva do jardim, ele mata um animal, o próprio Deus, e coloca em Adão e Eva a pele do animal para cobrir Adão e Eva. Isso foi uma representação também que Jesus iria vir lá na frente e iria nos cobrir com a sua pele. Iria morrer, mas iria nos cobrir. Iria cobrir as vergonhas que o mundo iria ver. Então, nós estávamos como pessoas envergonhadas, com folhas de figueira, querendo nos esconder, mas foi necessário um cordeiro morrer na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje entregando a nossa vida para o Senhor. Aquilo é uma simbologia de que Jesus iria vir lá na frente. Então, desde o livro de Gênesis, Deus vai falando através de simbologias que Cristo iria vir lá na frente. Eu poderia falar de todos os livros, só queria tomar muito tempo, mas eu vou falar sobre um ponto específico, que é no livro de Êxodo. Porque no livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que quando Deus envia as 10 pragas, ou melhor, quando ele envia 9 pragas, e está prestes a enviar a 10ª praga ao Egito, a Bíblia diz que Deus institui a Páscoa. A Páscoa foi uma festa, uma comemoração, um momento, um ritual criado por Deus para simbolizar, para lembrar, para profetizar que Jesus iria vir lá na frente, iria morrer na cruz do Calvário para nos dar redenção. Olha só como era a Páscoa. Deus chegou para o povo de Israel e disse assim: vocês vão matar um cordeiro e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da porta. Irão colocar nas verticais e na horizontal. O sangue do cordeiro era colocado na porta. E o cordeiro que eles mataram, a família deveria comê-lo. A família deveria primeiro oferecer um sacrifício a Deus e depois comer aquele cordeiro com pães ácidos, com pães sem fermento. Aquilo dali era uma simbologia de que Cristo iria vir, iria morrer na cruz do Calvário para a redenção de muitos. Você lembra que quando Deus disse: vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão colocar nos umbrais da porta, eles colocavam primeiro de cima para baixo e depois eles colocavam de um lado para o outro, simbolizando a cruz de Cristo que viria através do sangue do Senhor. E o sangue do cordeiro, ele iria proteger o povo de Israel da morte dos primogênitos. Todas as vezes que Deus passasse de frente da porta que tinha o sangue do cordeiro, ele não entrava e matava o primogênito. Mas quando ele passava em uma porta e não tinha o sangue do cordeiro, ele entrava e matava o primogênito da casa. Então isso era uma simbologia de que o cordeiro seria morto e através do sangue dele muitas pessoas seriam salvas da morte. E que morte é esta? A morte eterna. Isso era uma simbologia. Então, a Páscoa é instituída no livro de Êxodo para profetizar que Cristo viria lá na frente para morrer na cruz do Calvário e se entregar para que muitas pessoas fossem salvas. Por que é que a gente não comemora a Páscoa como a gente comemorava na época dos judeus? Porque Cristo já veio.
Cristo, quando veio, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Então agora nós não vamos mais profetizar pelo Cristo que vem, mas vamos lembrar de um Cristo que já veio e morreu na cruz do Calvário. Está dando para entender? Então, a Páscoa ela foi instituída por Deus para isso, para profetizar que Cristo viria, morreria na cruz do Calvário para a redenção de muitos. Então, quem quer, quem tem o sangue do Cordeiro em sua vida, quem participa do corpo de Cristo, quem participa das coisas de Cristo, vai ser livre da morte. Que morte é essa? A morte eterna. Então, meu irmão, é para a gente não ficar pensando que nós vamos ser salvos por causa das nossas próprias obras. Porque Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outra passagem vai dizer, não existe um homem justo, nenhum sequer. Mas ele vai dizer em outra passagem, é pela graça que somos salvos. O que é graça? Graça é favor não merecido. Deus nos deu algo que nós não merecíamos, mas ele se entregou, ele deu a sua vida para que eu e que você estivéssemos aqui hoje, entregando a nossa vida para ele e sermos salvos da morte eterna. Então, meu irmão, a palavra do Senhor, ela é poderosa em nos falar que Cristo, ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da igreja. Ele é o alvo da igreja. Sempre é Cristo. Porque nós estamos vivendo em um tempo que tudo é para nós. Tudo sou eu, tudo sou eu. E Cristo está ficando de lado. Até as pregações a gente fala sobre mim, a gente fala sobre nós, mas a gente esquece de mencionar aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que deu o seu sangue para que eu e você estivéssemos aqui servindo a ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós não prestávamos para nada, nós não servíamos para nada, nós merecíamos a cruz, mas ele se entregou no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então, o Senhor, ele vai enviar, desde o livro de Gênesis até a vinda de Cristo, muitos homens e mulheres para falar as coisas de Deus, para guiar o povo de Deus para o caminho certo. Só que nenhum deles conseguiu. Por exemplo, Deus enviou os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, um filho do outro. Era o início do povo de Israel. Deus chega para Abraão e diz: vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Multiplicarei grandemente a tua descendência, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus faz uma promessa para Abraão, que até o momento era chamado de Abrão, mas Deus mostrou para Abraão como pai de multidões, e que dele sairia um povo escolhido, um povo que serviria a Deus aqui na terra. Aleluia. Só que Abraão passa, Isaac passa, Jacó passa, depois Deus levanta Moisés, depois Deus vai levantando Josué, posteriormente outros líderes do povo de Deus. Só que eles não conseguiram levar o povo de Deus para os caminhos do Senhor. Cedo ou tarde, o povo se desviava novamente. Então, Deus levanta sacerdotes na época de Moisés, mas os sacerdotes, eles entregavam o ritual, eles faziam o sacrifício do cordeiro por ele e pelo povo, só que o sacerdote não fazia o povo se entregar a Deus. Cedo ou tarde o povo se desviava, o povo de Israel ia embora, o povo de Israel começava a adorar outros deuses. Deus levanta os juízes. Os juízes dominaram Israel por muito tempo, porque ainda não era um país, ainda não era uma nação. Então, Deus levanta os juízes, mas sempre o juiz, ele se desviava da presença do Senhor e não conseguia fazer o povo de Deus andar nos caminhos certos. Depois Deus levanta profetas, começando por Samuel, mas os profetas não conseguiram levar o povo de Deus para o Senhor. Eles faziam a sua parte, eles faziam o seu papel, mas não levavam o povo direto para Deus. Alguns momentos eles voltavam para Deus, mas depois se desviavam novamente. Deus vai levantar os reis, começando por Saul, depois Davi, depois Salomão, e assim posteriormente.
Mas rei após rei ia se desviando dos caminhos do Senhor e não conseguiam entregar o povo para Deus. Não conseguiam fazer com que o povo se entregasse ao Senhor. Então, no final, Deus vai enviar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus! Então, essa parábola vai representar isso. Deus enviou muitos homens e estes homens foram rejeitados. Porém, agora Ele vai enviar o seu próprio Filho. Porém, para a surpresa do mundo, porque Deus já sabia de tudo que iria acontecer, o mundo o rejeita. Ou melhor dizendo, o povo de Israel o rejeita. Porque lembra que eu falei lá atrás que Deus chamou Abraão e disse para ele: tu vais ser pai de uma descendência. A nação de Israel foi escolhida por Deus para servir a Ele aqui na terra. É a nação escolhida. Deus chamou Israel. Porém, Deus enviou seu filho e o povo de Israel o rejeitou. E o povo de Israel não quis o filho do Senhor. Então é aí que entra a igreja. Éramos gentios, éramos pessoas que não tínhamos direito de chegarmos até Deus. Para que alguém que não era judeu servir a Deus, ele tinha que ir no judaísmo.